Oi, gente! Eu e minha mãe viemos hoje aqui para falar uma palavrinha com vocês, né, mãe? Isso mesmo. Porque você ficou o ano todo conversando com eles, então agora precisa dar uma satisfação. Isso mesmo. O que nós viemos hoje fazer aqui é agradecer vocês, né? Gente, vocês são especiais, especiais. Não chora, você fica alegre. Eu sempre gravei as aulas, né, com o maior carinho para vocês. Eu faço isso sempre, todos os dias da minha vida. E nessa temporada aqui em São Paulo, eu tô muito feliz, né, mãe? Muito feliz. Eu também. Eu tô aqui no ambiente onde eu nasci, né? Aqui esse ambiente onde a gente tá, foi onde minha mãe começou. Na realidade não, ela começou a dar aulas na parte de baixo da casa, isso, né, mãe? Mesmo, Eu tava na minha cozinha mesmo. Isso, conta pra eles um pouquinho. Como a gente comprou a casa e era térrea, e a gente com o tempo foi arrumando, foi construindo o sobrado. Mas aos poucos a gente foi fazendo as salas de aula. Mas no começo eu tinha uma sala de costura que era lotadíssima. Aí eu tinha a sala de costura e naquela sala não tinha espaço para dar aula de culinária. Então eu trazia na minha cozinha, que é ampla também, e dava as minhas aulas. E o pessoal adorava, porque era para as mesmas turmas, e os alunos que queriam aulas à parte também eu montava turmas à parte. E eu não tenho que reclamar, graças a Deus, as minhas turmas eram sempre muito lotadas. Aí aos poucos a gente foi construindo, porque com o tempo, naquela época, para a gente ter a escola, precisava fazer concurso no ensino profissional, era tudo muito certinho, tinha supervisão da delegacia de ensino. Então, como eu fiz concurso no ensino profissional e tinha tudo muito certinho, e quando o supervisor da delegacia de ensino vinha na nossa escola, achava que os alunos eram muito bem atendidos e também a escrituração nossa era muito bem feita, aí ele começou a dizer para o meu marido que ele precisava abrir uma datilografia, porque as datilografias do bairro não iam para frente, porque o pessoal pensava muito no dinheiro e não no ensino, e nós nos dedicávamos muito. Aí o meu marido falava, não, mas eu já trabalho em firma e eu dou aula de línguas, tudo, então eu não tenho como abrir datilografia. Mas ele insistia, e um dia o Luiz, numas férias, comprou umas 2 ou 3 máquinas de escrever e começou a dar aula. E todos os horários que abria, lotava. E daí a pouco não tinha mais espaço. Então nós não tínhamos mais nem sala, nem nada. Um dia eu encontrei um aluno que falou assim para mim, a senhora sabe, dona Maria, quando eu fazia datilografia, houve época que eu fazia na sua cozinha. A gente punha a máquina em tudo quanto era canto. Aí aos poucos a gente foi construindo em cima. Que é aqui onde a gente tá. Isso mesmo, aí é um prédio bem amplo, assim, que aí foi construído para a escola mesmo. Aí ficou toda a sua casa, né? A nossa casa, né? A casa da senhora lá embaixo. Isso. É o prédio todo embaixo da sua casa. E aqui em cima virou tudo comércio, né, mãe? Tudo escola. Mas eu outro dia encontrei uma pessoa que disse que quando ela se formou aqui, tinha baile de formatura. Tinha festa, tinha formatura com vestidos muito bonitos, era tudo muito perfeito. A senhora também ensinava corte e costura, né? Que a senhora é impecável. E dava o certificado e tudo, e aí nós convidávamos pessoas para ser paraninfa, tinha missa, tinha tudo muito certinho mesmo. A senhora podia, a senhora podia a qualquer hora, se conseguir, achar umas fotos dessas, né, mãe? Mas eu devo ter. Que eu guardo tudo. E quando a senhora chegou aqui, que vocês abriram a escola, a senhora já sabia muito, né? A senhora já dava aula desde moça, né? Eu dava. Onde que começou isso daí?
eu comecei a dar aula lá em Herculândia. A senhora nasceu lá? Não, eu não nasci, eu nasci em Pernambuco e vim para São Paulo. É Pernambuco, Arco Verde? Arco Verde, é. E vim para São Paulo quando eu tinha uns 6 anos de idade. Entendi. Aí nós crescemos em Herculândia, não, em Tupã, nós íamos para Tupã. Aí lá nós estudávamos colégio, que o colégio das irmãs era muito bom. Lá também a gente tinha economia doméstica, tinha tudo. Trabalhos manuais, aprendi assim muito bem, sabe? E todo o ensino era muito bom. Tem algum caderno dessa época aí? Eu ainda tenho um caderno de economia doméstica, que naquela época a gente fazia assim, um prato de farinha de trigo, um prato de um outro ingrediente, uma xícara, um pires de queijo, um pires de... Vamos fazer um dia uma receita aqui? Faz. Vamos. Faz. Que legal. Aí quando eu comecei dar aula assim na minha escola, aí eu transformava tudo, pegava aquelas receitas, transformava tudo em xícara. E aí eu testava aquela receita, dava um trabalhão, mas deu certinho. Eu tenho pra quem puxar. Gente, eu testo todas as receitas do canal. Eu testava tudo primeiro, pra depois eu poder passar para os alunos. Que legal. Adorei saber disso. Eu tenho ainda o caderno de economia doméstica, se quiser um dia eu mostro. Tá bom, a gente guardei com todo carinho. E o seu pai, como era assim muito dedicado, muito especial, ele fez também tudo datilografado para mim. Então eu tenho 2, um que é do tempo do colégio e o outro que não é do tempo do colégio. E olha, gente, nós somos educados, né, também para ensinar, né, mãe? Isso mesmo. A senhora educava a gente desde pequenininho para aprender as coisas, né, desde o dia a dia, assim. Isso. Todos os 3, eu, o Paulo e o Afonso, todos os 3 tinham que aprender tudo igual, né? Eu achava bem interessante. E a gente tinha um horário que a gente ajudava vocês a olhar a escola de datilografia. Tinha. Né? Mesmo a gente sendo, não sendo... A gente era pequena, né? Você sendo criança, porque havia mãe que dizia assim, o menino professor, a menina professora, porque eles ajudavam também, que eram muitos alunos, graças a Deus. Eram 50 máquinas de datilografia. Tinham várias turmas que as 50 máquinas estavam com alunos o tempo todo. Então, como a gente era bem pequeno, né, e já era professor, então... Porque sabia muito bem. Sabíamos muito. Exigia, assim, os filhos foram educados igual os alunos, não tinha diferença. Isso, para nós sermos professores, nós fomos primeiro alunos, né? A gente fez o curso igual todo mundo. Só que além disso, todos os nossos trabalhos de escola eram todos datilografados por nós mesmos. E a gente já tinha uma habilidade, né, mãe, para digitar, né, muito grande. Porque do jeito que o seu pai fazia, vocês também queriam fazer igual. Isso, porque ele tinha uma velocidade, uma habilidade maravilhosa, né? Aí eu olhava no teclado. Isso. Isso mesmo, a gente digitava tudo olhando só no papel, sem olhar para baixo. E quando alguém vinha aqui, eu me lembro até hoje, quando vinha um pai com alguém para estudar, aí ele falava assim, eu queria falar com o professor, falava pra mim ou pros meus irmãos. Aí eu falava, eu mesma sou a professora. Aí, como era assim meio difícil, né? Como que a pessoa ia entender que eu, menor do que o filho dela, eu ia dar uma aula para ele? Então, eu falava assim, mas olha, eu vou explicar pra senhora, o curso funciona de tal jeito, tem todo o cronograma do curso para respeitar, a gente é treinado para isso. No final do curso tem uma prova, né, um exercício ali, que quem corrige é meu pai, que é o diretor da escola, a gente explicava tudo. Aí, para a pessoa querer deixar o filho ali fazer a matrícula comigo, aí eu pegava e falava assim, olha, eu vou mostrar para a senhora como que eu digito.
Aí eu falava, a senhora marca 1 minuto. 1 minuto no relógio. No curso tinha também tantas palavras por minuto, quando chegava numa certa parte do curso. Isso mesmo, tinha. E o aluno ele tinha que passar por aquela etapa. Acho que eram 3 tipos de texto, né? Para fazer em 1 minuto. Aí eu pegava, sentava na máquina, né? E digitava ali em 1 minuto, 3 linhas, assim, em 1 minuto. Aí a pessoa via que realmente eu entendia, que realmente eu sabia, e via os outros alunos ali, né, mãe? Isso. Que ela estava sempre lotado, e aí já inscrevia o filho aqui, ou então a própria pessoa fazia o curso. Era assim, né? Era bem legal. E foi assim também, gente, que aqui nessa sala, eu bem pequenininha, ficava vendo a senhora dar aula de decoração de bolos, né, mãe? Vocês passavam, quando eu estava dando aula, e falavam assim: se fosse eu punha mais isso, eu punha mais aquilo, eu arrumava aqui, eu arrumava ali. E eu até seguia o que vocês falavam. Tinha dias que eu estava na aula, né, e eu queria fazer um detalhe no bolo, né? Ou eu queria desenhar o personagem, ou então mudar o jeito que a senhora estava ensinando, né? Isso. E nós respeitávamos também, né? Aí teve um dia que a senhora me disse assim: Isamara, você às vezes está atrapalhando um pouco minha aula. Porque eu era muito palpiteira, né? Mas assim, era uma coisa boa, né, mãe? Não era ruim, né? Uma coisa boa. Uma palpiteira de detalhes no bolo, uma coisinha ou outra. Aí, gente, a minha mãe falou: eu tô achando que é melhor você ter uma turma sua. Nós fizemos uma turma para eu sozinha dar aula. Minha primeira turma foi no período da noite, eu sozinha dando aula. Minha patrocinadora, minha mãe, me deu todo o material para eu ensinar um prato salgado, uma sobremesa, era arte culinária e decoração de bolos. Isso mesmo. A minha aula era essa. Aí eu ensinava um prato salgado, uma sobremesa, uma salada e um doce. Eu não lembro se era um bolo, o que era. Eu sei que eram 4 coisas. Aí, quando eu anunciei a aula, veio uma aluna, né? Uma mocinha. 2 mocinhas na sala de aula, eu e a moça. Aí quando ela terminou a aula comigo, né? Eu pensei assim, né? Eu vou pegar, nós somos em 2, né, mãe? Eu vou dividir em 2. Metade ficou pra moça e metade ficou pra gente. Pra mim, né? Aqui que depois ia dividir com todo mundo. Aí a moça, minha aluna, levou tudo pra casa dela, todas aquelas gostosuras, metade de tudo. Aí porque a gente dava aula assim, cobrava o mês, né, mãe? E valiam pra 4 aulas. Aí, quando foi na semana que vem, que era a segunda aula que ela já havia pago, aparece 2 pessoas, ela e a mãe. Aí a mãe falou: eu também quero ser sua aluna, porque tudo que minha filha levou estava uma delícia. Então eu também quero ser sua aluna. Aí eu fiquei com 2 alunas. Vocês estão percebendo, gente? Eu aumentei o dobro, né, de aluno. Minha primeira aula eu aumentei o dobro. Aí, gente, vocês não acreditam. Na terceira aula, tanta propaganda. Elas gostaram tanto porque nós éramos em 3, eu dividi tudo em 3. E na terceira aula, gente, vieram 3 pessoas. A primeira aluna, que era a filha, veio a mãe e mais uma filha. E a família inteira. A família inteira. A minha mãe me patrocinava, eu ficava com dinheiro livre todo pra mim, não pagava ela porque ela me patrocinava, vocês entenderam, né? Só que o gosto era tão bom de fazer tudo, né, mãe? Que a gente tinha maior prazer, né? Isso. Era muito legal. E aí, só pra gente entender, à noite aqui no bairro não tinha muita procura, então a Dona Maria, sendo minha mãe e minha incentivadora, ela falou assim: olha, Isamara, acho melhor você não dar aula mais à noite porque não tem muita procura. E eu vou lhe dar a minha turma de sábado. Ou uma turma, não sei se era durante a semana, eu não me recordo. Sei que a senhora me deu uma turma que já eram alunas para eu cuidar delas, assim. Isso. E ser minhas queridas alunas. Então, eu não sei se você que está me assistindo, né, foi de uma dessas minhas turmas que eu estou contando, ou foi meu aluno aqui nessa escola, né, que depois
bem adiante, quando eu já era casada e tudo, que eu fui na Ana Maria Braga, essa escola aqui, né, mãe, enchia com muito aluno que não tinha nem vaga, né? Isso. Mas a gente, assim, tem muito a agradecer toda a época que a gente passou aqui, né, mãe? Tem. E é por isso que a gente veio aqui hoje, né? Isso. Para agradecer todo mundo que fez parte da nossa vida, né? E vocês. E desejar um feliz ano novo com muita saúde, muita paz e tudo de bom que todos desejam. É isso, gente. Obrigada. Obrigada por tudo e feliz ano novo. Obrigada, mãe. Obrigada.